Check it out. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Rose Oliveira e como prometido, hoje eu venho trazer a videoaula do passo a passo desse nosso patinho aqui, ó. Esse nosso patinho tem 9 centímetros de altura, tá? Daqui da cabecinha até aqui na patinha, ele tem 9 centímetros. Nós vamos estar utilizando o fio charme da Círculo nas cores amarelo e laranja. Esse laranja é o número, a numeração dele é 4456. O amarelo é o 1289. Nós vamos precisar também de uma tesoura de arremate, olhos com trava de segurança, número 7. Esse aqui é o preto. Vamos precisar de fibra siliconada, que é o nosso enchimento, tá? Pra gente estar enchendo, moldando a nossa pecinha. Vamos precisar de alfinetes, agulha de tapeceiro pra gente estar fazendo a nossa costura e agulha de crochê. Essa agulha de crochê que eu tô utilizando é a número 1.5. O fio charme pede uma agulha de número 2,5 a 3, mas é claro, você pode estar utilizando a agulha que você quiser e o fio que você quiser. Eu gosto de utilizar a agulha de 1,5 no fio charme porque eu considero o meu ponto muito folgadinho. Então eu utilizo essa agulha que pra mim fica no tamanho legal meu ponto, tá? Vamos à nossa videoaula? Bom, para fazer a nossa asa, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e 6 pontos baixos. Nós vamos fechar o nosso anel mágico e vamos fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. A nossa primeira carreira vai ficar com 6 pontos baixos. Na nossa segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e 6 pontos baixos. E vamos fechar a nossa segunda carreira com 6 pontos baixos. Fechamos a nossa carreira com ponto baixíssimo e ficamos com 6 pontos baixos. Na nossa terceira carreira, nós vamos precisar de 8 pontos. Nós vamos trabalhar então da seguinte forma: um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. Terminando assim a terceira carreira com 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a quarta e a quinta carreira ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E vamos fechar com ponto baixíssimo.
Essa aqui foi a quarta carreira. Eu vou fazer a quinta carreira dessa mesma forma e volto com vocês. Então, pessoal, a gente já fez aqui as asinhas do nosso patinho, que são essas aqui. Nós já fizemos as asinhas com o fio amarelo. E agora nós vamos fazer as patinhas com fio laranja. As patinhas é muito simples de fazer. É exatamente igual às asas. A única coisa que a gente vai fazer é mudar a cor, mas é exatamente o mesmo passo a passo que a gente fez aqui as nossas asas, a gente vai fazer as nossas patas, só que com fio laranja, tá bom? Bom, para fazer o bico do nosso patinho, a gente vai utilizar o fio laranja e vamos iniciar com o anel mágico. Vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel mágico e fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. A nossa segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Carreira de número 3, nós vamos fazer 2 pontos, 2 pontos, e no terceiro ponto nós vamos fazer um aumento. 2 pontos e um aumento. Vamos repetir isso novamente. 2 pontos, e no terceiro ponto a gente faz um aumento. Vamos fechar a nossa terceira carreira com ponto baixíssimo. E nessa terceira carreira, nós vamos ficar com 8 pontos. Na nossa quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e vamos fechar a nossa quarta carreira com ponto baixíssimo. Aqui a gente finalizou o nosso bico, é bem simplesinho de fazer. A gente finalizou com ponto baixíssimo. Vamos cortar um pouco de fio para poder costurar na nossa peça. E o nosso biquinho vai estar pronto. Bom, agora nós vamos fazer a parte mais extensa da nossa peça, que é a cabeça e o corpinho. A cabeça e o corpo a gente vai fazer ele todo por um, tá? Vamos começar aqui em cima e vamos terminar aqui embaixo. Nós vamos começar com o anel mágico. E dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel mágico e fechar a nossa primeira carreira com ponto baixíssimo, 6 pontos baixos. A nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Nós vamos fazer um aumento em cima de cada ponto dessa nossa primeira carreira. Vamos fazer assim por toda a nossa volta, 6 aumentos. Ao final da nossa carreira, nós vamos ficar com 12
pontos baixos. Aí vamos fechar aqui a nossa segunda carreira com ponto baixíssimo. A nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Nós vamos trabalhar assim até o final da nossa carreira. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Quando a gente terminou a nossa terceira carreira, a nossa peça ficou com 18 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, nós vamos fazer 18 pontos baixos ao redor de toda a peça. Nossa quarta carreira vai ser 18 pontos baixos. Nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos trabalhar ponto sobre ponto até o final da nossa quarta carreira. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa quarta carreira, nós ficamos com 18 pontos. Eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Carreira de número 5, número 6, número 7 e número 8, nós vamos fazer dessa mesma forma, ponto sobre ponto. Carreira de número 5, número 6, número 7 e número 8, cada uma delas vai ficar com 18 pontos. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, finalizei aqui a minha oitava carreira com 18 pontos. E agora, antes da gente fazer a nossa nona carreira, nossa carreira de número 9, nós vamos colocar os olhos. Os olhinhos, nós vamos colocar entre a quinta e a sexta carreira. Nós vamos contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entre a quinta e a sexta carreira, nós colocamos o nosso olho. Vamos contar 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos, e entre o quarto e o quinto ponto, a gente coloca o nosso outro olhinho, ficando assim, ó. Aí a gente coloca a trava de segurança. Colocamos a nossa trava de segurança. E a nossa peça tá pronta para seguir a confecção. A gente tem que tomar sempre muito cuidado quando a gente for colocar os olhos com trava de segurança, porque uma vez que você encaixa a trava de segurança, para você tirar ela, você vai ter que cortar ela. Aí você vai perder a trava de segurança. Então, você sempre encaixa os olhinhos no lugar certinho antes de colocar a trava de segurança, tá? Repassando aqui, os nossos olhos nós colocamos entre a quinta e a sexta carreira com 3 pontos ou com 3 pontos de espaço. Continuando aqui a confecção da nossa cabeça, na nossa carreira de número 9, nós vamos fazer uma carreira de diminuição, tá? Nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Nós vamos trabalhar dessa forma ao redor de toda a nossa carreira
e vamos terminar a carreira de número 9 com 12 pontos. Eu vou terminar aqui a minha carreira de diminuição e volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Finalizei aqui a minha carreira de número 9. Agora, a carreira de número 10, nós vamos trabalhar da seguinte forma. 1, 2, 3, 4 pontos. Fizemos 4 pontos, vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Nós vamos terminar aqui a nossa 10ª carreira com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de número 11, carreira de número 12 e carreira de número 13 fazendo ponto sobre ponto, ou seja, nós vamos fazer 3 carreiras com 10 pontos baixos cada uma. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Finalizamos aqui a nossa carreira de número 13 e vamos fechar ela com ponto baixíssimo. Carreira de número 14, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso novamente. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira de número 14 com 12 pontos baixos. Carreira de número 15, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer 6 aumentos seguidos. Aqui nós temos 12 pontos. Nós vamos fazer 6 aumentos seguidos. Nós vamos fazer um aumento, deixa eu puxar aqui o fio. Um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 e 6º aumento. Fizemos aqui 6 aumentos seguidos. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos ou 6 pontos baixos seguidos. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Repetindo aqui, a nossa carreira de número 15, nós trabalhamos 6 aumentos seguidos e 6 pontos baixos seguidos, totalizando 18 pontos. Carreira de número 16, nós vamos fazer 4 pontos baixos seguidos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vamos fazer 4 aumentos seguidos. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento. Fizemos 4
pontos baixos, 4 aumentos seguidos. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos seguidos e vamos fechar a nossa carreira de número 16 com ponto baixíssimo. Essa carreira de número 16 nós vamos ficar com 22 pontos. Carreira de número 17 nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer 6 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos seguidos. E 6, né? Agora, nós vamos fazer 2 pontos, ou vamos fazer 2 aumentos seguidos. Primeiro aumento e segundo aumento. Essa carreira de número 17 é a que a gente precisa ter mais atenção. Por quê? Nós trabalhamos aqui 6 pontos baixos seguidos e 2 aumentos seguidos. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos seguidos, só que em cada um desses aumentos, nós não vamos colocar só 2 pontos baixos, nós vamos colocar 3 pontos baixos, ou seja, nós vamos fazer 2 aumentos seguidos de 3 pontos baixos cada. Vamos fazer assim. 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos no mesmo lugar. O ponto seguinte a gente vai fazer da mesma forma. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos normais. Um aumento e 2 aumentos normais, de 2 pontos baixos cada. E vamos terminar a nossa carreira fazendo 10 pontos baixos até chegar aqui no finalzinho, onde a gente vai fechar com o ponto baixíssimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos aqui com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. Essa carreira de número 17, onde nós trabalhamos 6 pontos baixos, 2 aumentos seguidos e 2 aumentos seguidos de 3 pontos cada, 2 aumentos seguidos de 2 pontos, o aumento normal, e mais 10 pontos baixos até finalizar aqui a carreira com ponto baixíssimo. Essa carreira de número 17, nós ficamos com 30 pontos baixos. Agora, carreira de número 18, 19 e 20, nós vamos trabalhar 30 pontos baixos em cada uma dessas carreiras, ou seja, nós vamos fazer 3 carreiras com 30 pontos baixos cada uma. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras e volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Então, pessoal, terminamos aqui as nossas 3 carreiras de 30 pontos cada uma. E agora, nós vamos colocar o enchimento na nossa pecinha, ó. Ela ficou assim, tá sem enchimento. Agora, a gente vai colocar o enchimento e modelar a nossa peça.
vamos fazer assim. Você vai pegar um pouquinho de enchimento e com bastante cuidado você vai colocar aqui na cabecinha. Essa quantidade aqui que eu coloquei já foi suficiente para encher a nossa cabecinha. Você nunca coloca, você não coloca muito enchimento, que é para a peça não ficar muito aberta, não ficar muito grossa e aparecer o enchimento e abrir os pontos e aparecer o enchimento aqui de fora, aqui por fora, tá bom? Aí vamos colocar aqui no pescoço também. Prontinho. Depois que a gente coloca o enchimento até aqui o pescocinho, a gente vai estar dando continuidade para poder fechar aqui o corpinho do nosso patinho, tá? Agora, nós vamos trabalhar a carreira de número 21. Essa aqui vai ser a nossa primeira carreira de diminuição. A carreira de número 20, nós estávamos com 30 pontos baixos. Agora, a carreira de número 21, nós vamos precisar ficar com 24 pontos. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos trabalhar assim ao redor de toda a nossa carreira. Chegando aqui no final, nós vamos terminar com uma diminuição e vamos fechar com ponto baixíssimo, totalizando a carreira de número 21 com 24 pontos baixos. Bom, carreira de número 21 finalizada. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 22 e nós vamos trabalhar da seguinte forma: 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos trabalhar assim ao redor de toda a nossa carreira. Essa volta aqui todinha nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira de número 22, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira de número 22 e ficamos com 18 pontos baixos. E o nosso patinho já vai criando a forma aqui do fundinho dele. Já tá se fechando aqui o nosso corpinho. E agora, nós vamos fazer a carreira de número 23. Nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. 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 Nós vamos trabalhar assim ao redor de toda a volta e vamos terminar a carreira de número 23 com 12 pontos baixos. Eu vou terminar aqui com vocês essa carreira de número 23. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fechar aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, antes da gente fazer a nossa última carreira de diminuição, nós vamos encher a nossa peça. Nós vamos encher aqui o corpinho do nosso patinho. Bom, depois que a gente colocou o enchimento aqui no nosso corpinho, ele ficou assim, ó. No corpinho do nosso patinho, ele ficou assim, dessa forma.
Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira de diminuição, que nós vamos trabalhar 6 diminuições. Essa última carreira aqui, nós ficamos com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições e vamos ficar com 6 pontos. Fazer uma diminuição, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 diminuições. Vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos arrematar o nosso fio. Nós vamos deixar um pouquinho de linha para a gente estar costurando a nossa pecinha, para a gente estar podendo fechar esse buraquinho que ficou aqui na nossa pecinha. Agora que nós já fizemos já confeccionamos todas as nossas peças, chegou a hora de costurar. Nós vamos começar fechando esse buraquinho aqui que ficou no corpinho do nosso patinho. Nós vamos usar a agulha de tapeceiro e vamos fechar aqui, ó, esse buraquinho. Vamos pegar na primeira argolinha do ponto. O ponto tem 2 argolinhas. Nós vamos pegar a que fica aqui, a que fica para fora. Vamos passar por cada uma dessas argolas, sem puxar. Passado aqui pelas 6 argolinhas dos 6 pontos, nós vamos puxar e fechou o buraquinho. Depois é só introduzir a agulha por dentro do corpinho e vamos fazer um nozinho aqui para dar uma segurança e esconder o fio por dentro de alguns pontos. Ficando assim, a gente vai arrematar. Agora, a gente vai só posicionar nossas peças e costurar. Eu vou começar aqui pelo biquinho do nosso patinho. Vou cortar esse fio aqui. Cortar esse fio e vamos utilizar a agulha de tapeceiro para estar costurando o bico do nosso patinho. Eu vou posicionar o bico abaixo da carreira que tá o olho. Aqui é a carreira de número 5 e a carreira de número 6. Eu vou colocar o biquinho bem aqui na carreira de número 5, ou na carreira de número 6. Aí, vamos utilizar o alfinete para segurar aqui o biquinho, pra gente tá podendo pra gente poder fazer a costura. Aí depois é só você posicionar as patinhas. Posiciona as patinhas do nosso patinho. Posiciona elas assim, ó. Você coloca próximo aonde a gente fechou o corpinho dele.
Coloca próximo, coloca um alfinete para segurar. Pega aqui o outro também. Coloca o alfinetezinho para segurar. Aí eu vou estar costurando aqui. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar a agulha, vou passar aqui por dentro para chegar o fio aqui no finalzinho. E eu vou costurar só esse pedacinho aqui, ó. Só o pedacinho aqui de baixo, eu vou costurar aqui. Já as nossas asas, nós vamos costurar ela dessa forma. A gente vai pegar as asinhas, vai posicionar ela desse jeito. Na mesma direção da patinha, a gente posiciona as asinhas. Com o alfinete, a gente vai dar uma segurada aqui e aqui. Aí, nós vamos costurar essa parte aqui, só essa parte. Vamos passar o fio por dentro da peça e vamos costurar essa parte aqui, deixando essa partezinha aqui solta. Ou se você quiser, você também pode costurar a asinha toda, tá? Esse daqui, eu costurei só as duas partezinhas. Costurei aqui e aqui. Aqui como ficou a nossa patinha, a patinha. Eu costurei, ó. Costurei só um pedacinho aqui, pra ela ficar bem maleávelzinha, tá? Eu vou terminar aqui essa costura e volto com vocês pra gente finalizar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, eu terminei de costurar aqui o meu patinho, ele ficou assim, dessa forma. Bem igualzinho a esse outro aqui. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Clica aí em gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que aos pouquinhos a gente vai estar disponibilizando aí as nossas videoaulas, tá? Se você fez essa peça, se você fez com outro fio, tipo, se você fez com barroco número 4, coloca aqui na descrição, coloca aqui nos comentários o fio que você utilizou e o tamanho que ficou a sua peça, que assim você vai estar ajudando as nossas amigas crocheteiras que querem fazer essa peça com fio diferente, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula.